voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos diversidade religiosa. No bloco anterior, Jade, Rita, Makota, a gente havia colocado um depoimento muito forte de Makota com relação à intolerância, que agora a gente vai falar de respeito, ou esse desrespeito, concordo contigo, mas uma face de destruição do sujeito. Destruir a minha identificação religiosa é me destruir também. É eu dizer assim, Jade, vamos refazer a chamada, porque eu não quero que você diga que você é espírita. O que é a reflexão durante o intervalo que vocês fizeram dessa fala que a Makota colocou? Jade, por favor. Quando a gente é criado, né, a gente aprende a como se comportar, a gente aprende as figuras de referência dentro da família, a gente aprende conhecimentos que são valiosos, tá? Conhecimentos da ordem da ciência, e a gente aprende também, no espaço da religião, a transcendência. É uma dimensão importante das pessoas. Tá? E a experiência de transcendência, eu posso vivê-la no Espiritismo, Makota pode vivê-la numa religião afro, tá? A Rita pode vivê-la no Espiritismo, no Catolicismo, não sei, Rita. Ou sem religião. Ou sem religião, mesmo sem religião, pode pensar em experiência de transcendência. Com certeza. E isso é importante para as pessoas, isso faz parte da experiência humana, isso faz parte de ser humano. Quando é interditado, é proibido o acesso a Makota, a religião dos pais dela, sendo que a religião que você aprendeu com seus pais não faz nada de mal com as outras pessoas, não agride, não ofende, tá? Eu estou dizendo a ela que tudo aquilo que ela aprendeu dos pais dela não são válidos ou são menos valiosos. Não foi uma trajetória dela em que ela escolheu aquela vivência de transcendência que ela gostaria de viver. É algo que está sendo imposto de forma violenta de fora para dentro. Rita, o que é pensar isso? Eu penso que a religião é como se a gente estivesse olhando através de uma janela, né? E essa janela tem um vidro muito transparente, tão transparente que você esquece que é uma janela. E aí, só que se você der um passo atrás e olhar para os lados, você vai ver que tem um outro indivíduo que está numa outra janela e outra, e essas janelas são diferentes, são plurais, mas através dessa janela existe um lugar comum. Então, é importante que você perceba que há essa diversidade e tente encontrar aonde pode se encontrar no fim, né? Do outro lado dessa janela, onde que pode se reunir, né? Assim, num ecumenismo ecumênico, né? Como o Panikkar diz, enfim, esse encontro, né? Você perceber que essas individualidades, cada uma tem uma percepção. A gente está falando aqui sobre, evidentemente, não de forma direta, depois eu quero até explorar isso contigo, Rita, assim, de experiências recentes no Rio, né? Sim. Onde a menina Kailane do Candomblé, de 13 anos, 13 né? anos. Ela é apedrejada em uma vila, em um morro carioca, porque ela estava com um turbante afro, né? Ela estava com um turbante, ela tinha acabado de sair de um terreiro e ela é agredida. O que é pensar esse nível de agressão que é muito próximo, né, do noticiário internacional, lá na terceira parte do Jornal Nacional, que alguém explodiu um mercado em Cabu ou algo desse tipo, né? Então o Boko Haram na Nigéria sequestrou meninas porque eles praticam o Islã, que é um Islã mais radical. Como é que é pensar isso aqui? Em Belo Horizonte, em Bicas, de um terreiro que é destruído. Um outro caso que está muito noticiado, um traficante que com o celular na mão, ele pede para que uma senhora, para que uma mãe de santo destrua o próprio terreiro, dizendo então que ele estava fazendo uma limpeza, quem sabe étnica ou religiosa. Uma coisa que inclusive essa mãe foi embora do Brasil, né? Ela se mudou para a Suíça. Sim. Na verdade, quando você chega a esse grau de violência, né? Porque isso é violência física, isso é extermínio. Nós temos um problema seguinte, da não compreensão da identidade.
Então, a partir do momento que essa identidade me incomoda tanto, que eu tenho que acabar. Eu costumo falar que nós estamos vivendo um estado de genocídio. Né? Genocídio da juventude negra, porque você mata na fase de procriação, a tentativa de acabar com a tradição de matriz africana. Na verdade, hoje você tem uma situação de profundo ódio e de desprezo, aqui eu chamo de racismo. Você tem racismo religioso, né? Você tem um racismo étnico, e nós estamos vivendo isso. E está muito tranquilo, porque antes as pessoas elas não expunham da forma como hoje. Eu acho que a falência do Estado, sabe, está propiciando que as pessoas não tenham mais medo. A pessoa não tem mais medo de esconder a sua face. Ela chega, ela se permite filmar, mandando alguém destruir o seu sagrado. Ninguém faz nada. Sim. Então, você tem um Estado que eu falo que ele desfacelou-se, né? Para mim, é como essa omissão, a inexistência total do Estado. Porque o Estado é responsável por mim. O Estado é responsável pelos seus cidadãos. O Brasil é signatário de leis avançadíssimas. Tem uma das melhores constituições do mundo. O problema é que não se cumpre a lei. Rita, quando no intervalo eu te perguntei, em função do transparência, do esquecer, do Rio, o que é pensar uma cidade... eu estou aqui agora colocando dentro o ranking dos 6, 7 postos do executivo mais importantes. O prefeito do Rio, como a segunda maior cidade do país, é um dos postos de chefe de executivo mais importante, que vem de uma igreja de denominação evangélica, bispo dessa igreja, senador da República, que se torna presidente do Rio. O que é pensar essa mistura política e religião, principalmente no Rio? Eu acho bem complicado, assim, não há problema algum que o prefeito tenha, né, seja de uma declaradamente de uma determinada religião. Eu acho que o problema é quando a religião passa a pautar, a religião deste executivo passa a pautar a política, né, as leis do Estado e também a desrespeitar essa diversidade, né? Quando ele vai à televisão, sem nem muito debate, né, Jada, para falar sobre no Rio não haverá uma determinada exposição artística, eu acho que ele está sendo condizente tanto com a fé que ele professa, ele era um bispo dessa igreja, quanto a uma massa de eleitores que o colocou ali. Qual que é o perigo, Jada, de se misturar esse tipo de coisa? Nós estamos falando também de intolerância religiosa, não estamos? Estamos falando. Estamos falando também de fanatismo. Sim. Né? O Henri Kessler começou a sua fala falando, dando um exemplo de terrorismo de base política e outro de ação violenta de base religiosa. O Henri Kessler ele faz uma aproximação entre o fanatismo político e religioso. Ele tem um trabalho exatamente sobre isso. Né? O problema é esse, eu posso ser espírita. Agora, enquanto eu sou professor de psicologia do trabalho na UFMG, eu sou professor de psicologia do trabalho na UFMG. Tá? Então, enquanto um prefeito é prefeito, isso significa que ele é uma pessoa com a responsabilidade de fazer cumprir as leis e de trazer os problemas que a sociedade apresenta para ele, discutir esse problema com os representantes da sociedade e implementar o resultado desse diálogo. Às vezes nem muito dialógico, né, Macota? Mas desse embate, desse conflito. Agora, então, ele precisa ter clareza que ali naquele momento, em que pese ele ser cristão, ele é prefeito de um estado leigo. Tá? Agora, sabe o que eu acho assim? A experiência da transcendência, ela é algo que nos constitui, mesmo quando a gente não tem, eu disse que não tem, né? Você vai ter uma experiência de sentimento oceânico ou algo desse tipo, em uma outra condição, você está contemplando um belo pôr do sol, você está tendo uma experiência de transcendência, né? Você não está nem, às vezes, colocando aquilo em uma divindade. Mas eu tenho medo, e aí a gente caminhando para o final desse segundo bloco, eu acho que a gente está chegando no ápice dessa discussão, é de falar sobre um Estado que é intolerante e desrespeitoso, que é violento, que é fanático, e que faz com que tenhamos medo dessa experiência de transcendência que me é tão particular. Ou seja, agora, para que eu tenha a minha experiência de transcendência, eu vou ter que vencer meu medo. Macota, Jade, Rita... Eu sou mãe de um rapaz de 23 anos.
Eu sou uma mulher de 54 anos que eu tenho o maior orgulho de usar as minhas contas. Eu dou conta do debate e dou conta de conviver com essa sociedade que não me respeita. Mas e a criança de 7, de 8 anos? Como é para ela chegar numa escola que reza? Como é para ela estar num estado que reza? E você perguntou para a Rita a questão do Rio. Na verdade, você tem um projeto de país teocrático por determinados segmentos. É quando eu viro e coloco, eu não legislo para a cidade, eu legislo para um pensamento meu. Então, assim, essa experiência da transcendência, ela te coloca isso. Até que ponto que eu vou poder sair na rua com as minhas contas? Sim. Até que ponto que eu vou poder usar minha roupa branca e não ser apedrejada? Eu vou caminhar para essa resposta no terceiro bloco. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Chico Buarque. Até daqui a pouquinho.